uns 15 minutos para começar a aula. Opa, gravando. Ok, 1, 2, 3, gravando. Hoje é dia 9 de outubro de 2020, né? Essa é a nossa quarta aula da disciplina de GOF 2. A aula de hoje a gente vai fazer 1 ou 2 exercícios relativos ao fluxo de caixa de ativos, né? Ao fluxo de caixa operacional, né? A identificar a parte que compete ao fluxo de caixa dos credores, fluxo de caixa dos acionistas, né? Então, vamos fazer 2 exercícios sobre isso. Depois vamos avançar, vamos para o capítulo 3 do livro, e vamos discutir demonstrações contábeis, ok? Diversos tipos de demonstrações contábeis. É essa a estrutura da nossa aula de hoje. Então, antes de compartilhar um arquivo com vocês, eu vou fazer uma pequena revisão das fórmulas relativas à matéria da aula passada, para que a gente tenha uma noção do que a gente vai ver e de como a gente vai construir esse exercício, ok? Então, vamos lá, eu vou colocar o quadro aqui para vocês. Okay. O professor está ajustando o quadro, ficou bom? Ver se ficou legal. Sim, ficou. Vou melhorar aqui para vocês. Hoje é sexta-feira, né? O pessoal é feriadão, o pessoal vai para a praia. O professor está sozinho em casa. Minha esposa e minha filha foram para Passo Fundo. Minha esposa faz desde março que ela não ia visitar o pai dela. Então, decidiu ir para Passo Fundo. Foi com a minha filha, com a sobrinha dela. Então, o professor feriadão está livre, leve e solto. Tranquilo. Vai dar para preparar bastante matéria, me organizar. Mais alguém pedindo para entrar na sala. Ok. Então, vamos lá. Quadro sequer abre. Ó. Eu estou tentando abrir o quadro. Ó, agora abriu. Organizando. Certo? Ficou claro o quadro? Então, vamos lá. O que a gente viu a aula passada? A gente falou sobre fluxo de caixa de uma empresa. Fluxo de caixa de uma empresa. Tá? O que consiste no fluxo de caixa? Basicamente, o fluxo de caixa de uma empresa é a diferença entre a quantidade de dinheiro que sai e a quantidade de dinheiro que entra. Tá? Isso é o conceito de fluxo de caixa, né? A diferença entre a quantidade de dinheiro que sai e a quantidade de dinheiro que entra. Ok, mas existe uma série de conceitos, né? Existe uma série de análises, né? de fórmulas que podem ser obtidas de um fluxo de caixa. Né? A mais importante é chamado o fluxo de caixa dos ativos de uma empresa. Fluxo de caixa dos ativos de uma empresa. Como é que se calcula o fluxo de caixa dos ativos de uma empresa? É o fluxo de caixa dos credores. Quem são os credores? São os detentores de títulos da dívida da empresa. Né? São aqueles que têm direitos, né? Ou, melhor dizendo, são aqueles pelos quais a empresa tem obrigações a saldar. Tá? Mas o fluxo de caixa dos acionistas. Ao fim e ao cabo, quem são os acionistas? São os reais, né? Ou são aqueles que realmente são os proprietários da empresa. Esse fluxo de caixa de ativos, vou botar T, aqui a C, que seria acionistas, tá? Ele pode ser obtido da seguinte forma. O fluxo de caixa dos ativos de uma empresa nada mais é do que o fluxo de caixa operacional
menos as despesas líquidas de capital, menos a variação do capital circulante líquido. Dessa forma, eu acho o fluxo de caixa dos ativos de uma empresa. Ok? Bom, primeiro, para achar esse fluxo de caixa dos ativos de uma empresa, eu tenho que achar o fluxo de caixa operacional. Esse fluxo de caixa operacional, né, o fluxo de caixa das operações, do cotidiano, né, das atividades cotidianas da empresa, nada mais é do que o lucro antes do juro e imposto de renda, que a gente chama de LAGIR, mais depreciação, menos impostos. Ou seja, como é que eu calculo esse fluxo de caixa das operações do dia a dia dessa empresa? Acho o lucro antes do juro e imposto de renda. Onde é que eu acho esse valor? Na demonstração de resultados. Somo a depreciação, porque não representa uma saída efetiva de caixa, e diminuo dos impostos. Segunda parte, isso aqui seria isso aqui. Segunda parte, vou botar uma bolinha, é as despesas líquidas de capital. Como é que eu calculo as despesas líquidas de capital? É o ativo imobilizado líquido final, né, menos o ativo imobilizado líquido inicial. E aí eu vou ver, né, se a empresa efetivamente gastou ou não, né, se a empresa agregou ou não capital ou se desfez de capital no caso de um resultado negativo. A terceira conta para achar o fluxo de caixa dos ativos é a variação do capital circulante líquido. Vamos botar aqui um quadradinho aqui, tá? Quadradinho, ok? Bom, como é que eu acho a variação do capital circulante líquido? É o capital circulante líquido final menos o capital circulante líquido inicial. Bom, com base nessas fórmulas, eu acho o fluxo de caixa dos ativos, né? Porém, eu posso achar o fluxo de caixa dos ativos calculando o fluxo de caixa dos credores e o fluxo de caixa dos acionistas. Então, vejamos como seria o fluxo de caixa dos credores. É os juros pagos menos novos empréstimos líquidos. Esse seria o que a gente chama de o fluxo de caixa dos credores, aquilo que entrou para os credores. E o fluxo de caixa dos acionistas é dividendos e juros sobre capital próprio menos o aumento de capital. Bom, temos aqui um conjunto de equações que nos dão o quê? Nos dão a realidade, nos dão a movimentação do caixa dessa empresa, no que tange a movimentação de caixa para terceiros, né, para credores, para acionistas, no que se refere à variação do imobilizado, no que se refere à movimentação do dia a dia da empresa, que é o fluxo de caixa operacional, né, que está aqui,
no que se refere à variação do passivo e do ativo circulante, que seria a variação do capital circulante líquido. Ou seja, esse conjunto de fórmulas, esse conjunto de equações, nos dão uma série de informações, nos dão uma série de elementos importantes para o administrador financeiro. Fazer o quê? Analisar, examinar a movimentação, né? Como movimentou-se o balanço patrimonial e o demonstrativo de resultado da empresa durante um determinado período. Ou seja, nós estamos indo além da questão contábil. A contabilidade apresenta lá o balanço, apresenta o DRE, e o administrador financeiro pega esse balanço e faz a seguinte análise. Puxa, o que eu posso fazer com esse balanço e posso fazer com esse DRE? De repente, eu posso fazer uma análise de fluxo de caixa. Né? Eu posso fazer uma análise do que entra e que sai a partir de diversos elementos que compõem o balanço, como pagamentos a credores, o fluxo de caixa dos acionistas, as operações da empresa, a variação, né, ou melhor dizendo, né, o aumento ou diminuição do imobilizado da empresa no período, né, a variação do circulante líquido, que é ativo circulante menos passivo circulante. Ou seja, eu tenho uma série de informações que eu agrego para minha análise de administrador, de gestor da empresa, da organização. Ok? Auxiliou um pouco na revisão da aula passada, pessoal? Sim ou não? Oi, Ricardo. Fala. Professor? Ricardo. Oi. Olha só, eu só queria ver contigo, pode repetir para mim o que é o fluxo de caixa dos acionistas ali? Eu não consegui ler a última parte. Eu também ia pedir isso, aqui tem uma luz ali, não dá para entender depois do... Fluxo de caixa dos acionistas, aqui por último, aqui bem A embaixo. segunda linha. Dividendo e juros sobre capital próprio, o que foi pago de dividendos e juros sobre capital próprio, menos o aumento de capital. Tá, ok. Obrigado, Ricardo. Era E dos isso. credores, professor? O fluxo de caixa aqui dos credores, juros pagos menos novos empréstimos líquidos. Ok? E, professor, lá na segunda linha do fluxo do caixa dos acionistas, está escrito fluxo do caixa operacionista menos, aí depois tem menos a variação. É porque tem uma luz meio ali em cima. Então, aqui, fluxo de caixa AT, fluxo de caixa dos ativos, é igual a fluxo de caixa operacional menos despesas líquidas de capital, menos variação do capital circulante líquido. Lembrando que todas essas fórmulas eu não inventei, né? Elas estão no livro como é que se diz? Do Ross. Ok? Vamos, então, fazer um exercício, depois fazer uma análise dos dados do exercício? Tudo bem? Quem tem o livro pode acompanhar pelo livro, tá? Que eu tirei esse exercício que é chamado Corporação Mar. É no final desse capítulo, né? Que tem um exercício. Vamos tentar fazer esse exercício, né? Eu vou tentar fazer com vocês esse exercício, ok? Tudo bem? Eu vou compartilhar com vocês aqui. Vamos ver se eu consigo compartilhar. Está um pouquinho melhor agora. Estou apresentando. Está compartilhando com vocês? Sim ou não? Uma planilha Excel, Sim. professor. Uhum. É, a planilha de Excel. É justamente isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu só tenho que pegar meu óculos, que eu não sei onde é que eu deixei meu óculos. Tá. Dados da empresa. Quem quiser tirar uma foto aqui seria interessante, tá? Tirar uma foto, né? Ou ir lá no livro e pegar esses dados na empresa. Ok? Eu só vou procurar aqui a minha, como é que se diz, o meu óculos. Só um pouquinho. Ricardo, que página do livro o exercício?
Só um pouquinho, pessoal. Só estou procurando meu óculos aqui na sala. Esse é final do capítulo 2, tá, pessoal? Final do capítulo 2. Sim, mas no final tem vários, não tem? Não, já falei, o nome ali tá ali, ó, exercício sobre demonstração financeira e cálculo, dados da empresa, o nome do exercício da empresa, fantasia, né? Corporação Mara. Mas eu não quero que tu olhe no exercício, eu quero que tu faça. Vamos fazer o exercício junto, todos nós, para aprender? Porque depois, na hora da prova, tu vai ter que fazer. Então, vamos lá. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui alguns dados da empresa, né? De 2018 e 2019. Vendas líquidas, custo da mercadoria, depreciação, juros pagos, né? Dividendos, que mais? Ativo circulante, ativo permanente, passivo circulante, exigível a longo prazo, e o percentual de impostos, né? Que seria a alíquota média de impostos que essa empresa paga em função do seu faturamento, em função da legislação do país, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Vamos tentar colocar dados, né? Vamos construir esse balanço da empresa. Então, com base nas informações contábeis, a gente sabe que o ativo circulante é quanto? Quem é que anotou aí? 2.205? 2.205. Ótimo. 2.205. O ativo permanente, quanto é que era? O ativo permanente, 7.344. 7.344. Ótimo. Então, o ativo total da empresa, em 2018, era 9.549. Ok? 9.549. Vamos fazer, para 2018, o passivo circulante. Qual era o passivo circulante? Qual eram as informações que nós tínhamos sobre o passivo circulante? 1.003. 1.003, perfeito. E o exigível de longo prazo? 3.106. 3.106. Ótimo. Poxa, o que é o patrimônio líquido? Não é a diferença entre o ativo total e o passivo? Né? Nós vamos ter, então, um patrimônio líquido de 5.440. E os dois lados do balanço vão estar iguais agora, né? Em 2018. Vamos pegar as mesmas informações em 2019. Ok? Vamos lá. Qual é o ativo circulante em 2019? 2.429. Ou seja, aumentou o ativo circulante dessa empresa, não aumentou? Em contrapartida, o ativo permanente aumentou ou diminuiu? Aumentou também. 7.650. Ah, 7.000, agora já trancou um pouco. 7.650. Vai dar 10.079, ok? Bom, e o passivo circulante? Aumentou a dívida de curto prazo da empresa? Aumentou. 1.255. Tá? E o ativo permanente dela, desculpe, o passivo, o exigível a longo prazo, né, também aumentou para 2.085. Diminuiu esse. Esse diminuiu. Ou seja, a dívida de longo prazo, ela mudou, a empresa mudou o perfil de endividamento, né? Ela aumentou a dívida de curto prazo, né? Até bastante significativo, aumentou quase, acho que mais, praticamente, né? Aumentou 25% da dívida de curto prazo e reduziu bastante, em contrapartida, né? Mais de 30%. A dívida a dívida de longo prazo, ok? O que fez com que o patrimônio líquido dela, né, agora fosse de 6.739. Tá?
de forma que o ativo total e o passivo total fossem iguais, 10.079, né? Esse é o resultado. Com base nessas informações, nós já podemos calcular o quê? O capital circulante líquido dessa empresa, né? O que é o capital circulante líquido? É o ativo circulante menos o passivo circulante. Ok. Aqui dá, em 2019, 1.174, tá? Ativo circulante menos passivo circulante. E em 2018, o ativo circulante era 2.205 e o passivo circulante era 1.003. Ou seja, em 2018, né, o capital circulante líquido era 1.202. Porém, o que nós queremos? Nós queremos a variação do capital circulante líquido, não é isso? A variação do capital circulante líquido é 1.174 menos 1.202. Ok? Entendido? Aqui deu 28. Alguma coisa errada aqui, será? Onde é que eu botei aqui? Será que eu errei aqui? D13 menos D14. Não, tá certo, é isso aí. D13 menos Ele tá D14. entre parênteses, daí não é negativo? É negativo, Eu é acho que negativo. isso, É negativo. Não, é isso aí, tá certinho. É isso aí. É que tá na formatação contábil, daí eles não têm negativo, é entre parênteses quando é. É, a negativo. formatação perfeito, Pietro. Pietro manja tudo de contabilidade, esse homem. Não, Tá? eu manjo de Excel. Não é tão longe assim. Tudo bem até aqui? Entenderam esse primeiro passo? Alguma pergunta até aqui? Eu entendi. Ok. Professor, Se tiver alguma dúvida, perguntem, né? Porque a gente vai passar agora para a próxima tabela. professor, Fala. eu não estou vendo nenhuma tabela, só estou vendo o senhor falando. Opa, o que está acontecendo? É só tu Não que... sei, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Andréia, vê se o prof não tá clicado ali no No fixar? Isso. Daí tu não consegue ver o que ele tá compartilhando. Eu gosto da Jéssica, que ela fala prof, né? Me sinto jovem, assim, hein, Jéssica? O dia da formatura, eu vou estar lá e vou dizer, olha, o prof tá aqui. Com certeza. Quando é que tu te forma? Espero que ano que vem. Ah, não, tem que ser presencial. Esse negócio de se formar por online, assim, nada não a ver. Ó. Também não sei, gosto. então já muito bonitinho, muito moderno pro meu gosto. Deu, guria? Deu, André? Vai lá, professor, e eu vou tentando aqui. Pode dar aula, que eu vou tentando. Eu acho que tu fixou, pela bela fátia do professor, né? Tu Sim. fixaste a tela do professor, mas tira o professor um pouquinho. Tá. Ai, meu Deus do céu. Agora eu consegui, professor. Coitado desse teu celular, ele tá enxergando mal, ele tem que botar óculos nele. Vamos lá, DRE. Ok? Bom, DRE também, né? Aliás, DRE nós temos informações aqui, eu tenho que botar, eu não tinha, eu tenho que botar essas informações, ok? Então, lá no exercício, ok? 4.509. Ou já tem essas informações aqui nos dados da empresa? Para aí. Vamos ver aqui. Só que está um pouquinho lento aqui. Agora trancou de novo. Mas eu acho que já tem, sim. Já tem nos dados da empresa. Sim, já tem nos dados da empresa. Esse a gente vai te falando, senhor? Não, eu tenho aqui. Então, vendas líquidas, certo? São 4.507 ou 4.509? Aqui eu tenho 7. É 507. Eu que errei aqui. Tá. CMV é 2.000. É que ele tá lento, ó, pessoal. 2.633. Depreciação vai ser 952. Eu não estou inventando esses números, ok? Esses números estão no enunciado do exercício, né? São informações contábeis. Só ele está realmente lento, né? Então, fica 922 de lucro antes de juros, de despesas financeiras e do imposto de renda. Os juros pagos pela empresa foram de 196.
O lucro tributável vai ser 726, né? Que é a diferença entre o lucro antes de juro e imposto de renda, menos juros pagos, vai dar 726. Desses 726, 34% é a alíquota média, então eu vou multiplicar 726 vezes 0,34 e vou chegar à alíquota média de 247. Depois, nós temos o quê? Lucro tributável menos impostos vai ser o lucro líquido. Bom, aí nós temos o quê? Nós temos os dividendos. Essa informação tem nos dados, vamos ver lá se tem. Dividendos, tem informação. Qual é o total de dividendos? É 250. Ok. Moral da história, quanto que a empresa cresceu, né, ao capital social dela, quanto que ela agregou de capital próprio? 259 milhões de reais. Ok? Alguma dúvida na construção desse DRE? Uma pergunta? Não. Não? Então vamos para o que nos interessa, que é a aula de hoje, né? O início da aula de hoje. É a construção dos fluxos de caixa dessa empresa. O primeiro fluxo de caixa qual é, pessoal? É o fluxo de caixa operacional. Como é que eu calculo esse fluxo de caixa operacional? Né? É o lucro antes de juros e impostos, né? Que seria quanto? Seria, vamos lá, 922? vamos, peraí, não é 1170, não, peraí. Eu tô com um livro aqui. Fluxo de caixa. Qual a página, Pedro, por favor? Eu tô com aquela edição a nona e tá no PDF é a página 69. 922. Obrigado. Tá? É isso aí, né, Pedro? 922. Sim. Tá? Bom, eu estou calculando agora o fluxo de caixa operacional. Então, é o 922. Aí nós temos a depreciação. Quanto é que é a depreciação? 952. E quanto que nós temos de impostos? 247. Moral da história, o fluxo de caixa operacional da empresa é 1.627, positivo, ou seja, entrou nas operações diárias, nas operações cotidianas da empresa, entrou mais do que saiu na operação dela, né? Por quê? Porque o fluxo de caixa operacional é o lucro antes de juros e impostos, mais depreciação. Por que mais depreciação? Porque a depreciação não representa uma efetiva saída de caixa, menos os impostos. Ou seja, o fluxo de caixa operacional é 1.627. Bom, mas para a gente achar o fluxo de caixa dos ativos, eu preciso do fluxo de caixa operacional, das despesas líquidas de capital, né, e da variação do capital circulante líquido. Então, o próximo passo agora é achar as despesas líquidas de capital. Como é que eu calculo as despesas líquidas de capital? É o ativo permanente, é a variação do ativo permanente, né? É o ativo permanente ao final do ano, menos o ativo permanente no início do ano, ok? Então, vamos lá. Mais depreciação. Então, começamos aqui. Qual é o ativo permanente, né? O imobilizado ao final do ano? 7.650. Qual é o ativo permanente no início do ano? 7.344. A depreciação qual é? 952. Somo a depreciação nesse caso. E aí, o que nós temos? Nós temos o investimento líquido em
ativo permanente. Ou seja, o investimento líquido em ativo permanente de 2018 para 2019 foi de seria 1 bilhão, né? 100 milhões de reais, né? 1 bilhão e 258 milhões de reais, tá? O que a empresa agregou em ativo permanente. Vocês entendem por que a depreciação eu estou somando aqui? Sim ou não? Não. Não, a depreciação eu somo porque é o seguinte, porque os bens imobilizados, né, eles perdem valor, em função da vida útil deles. Então, na verdade, se eu for considerar a variação líquida em ativo permanente, eu tenho que somar, né, essa perda em função da vida útil. Então, se eu pensar de forma prática, na verdade, a variação do capital líquido, ela é maior do que simplesmente, vamos supor, tá? Eu tenho um carro vou tentar dar um exemplo, tá? Eu tenho um carro que vale 10 mil no início do ano. No final do ano, eu tenho um carro que vale 12 mil. Ok? Bom, se eu desconsiderar a variação, a depreciação, qual é o aumento no meu imobilizado, Gerson? 2 mil. 2 mil. Só que o carro que custava 10 mil, ele depreciou. Vamos supor que fosse uma depreciação linear de R$1.000 em 10 anos. Na verdade, quanto que eu agreguei no meu ativo permanente? 2 mil ou 3 mil? 3 mil nesse raciocínio. Tu entendeu o exemplo? Sim. Por isso que eu somo a depreciação. Entendi. Tá? Porque, na verdade, se eu não tivesse trocado de carro, Gerson, tá? No final do ano eu teria o mesmo carro, mas qual é o valor do carro? Seria 10 mil ou 9 mil? Provavelmente 9 mil, né? Sim, porque ele sofreu uma depreciação. Mas, na verdade, agora eu não vou ter um carro de 9 mil. Eu vou ter um carro de quanto? 12. Então, a variação foi de quanto? 3. 3 mil. Ficou clara a explicação? Tranquilo. Beleza. Obrigado. Nada, imagina. Bom, e agora falta a variação, né, do capital de giro líquido. Ao final do ano, é capital de giro líquido no início do ano. Então, vamos lá. O capital de giro líquido ao final do ano era 1.174. O capital de giro líquido no início do ano era 1.202. Moral da história, a variação do capital circulante líquido, que a gente chamou de variação do capital de giro líquido, nós já calculamos isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Estão olhando aqui? O que é isso aqui? Não é a variação do capital circulante líquido, só com outra denominação? Estão enxergando aqui? Variação do capital de giro líquido, que o livro fala, na verdade, nada mais é do que a variação do capital circulante líquido. Ou seja, o capital circulante líquido final menos o capital circulante líquido inicial. O que eu fiz aqui? Capital circulante líquido final, 2019, 1.174, menos o capital circulante líquido inicial, 1.212. Ficou menos 28. Então, voltando aqui, eu já cheguei aqui às 3 equações agora. Eu calculei o fluxo de caixa operacional, que é 1.627. Eu calculei as despesas líquidas de capital, que aparece aqui como gasto de capital, né? Mesma coisa, despesas líquidas de capital ou gasto de capital, que é igual a quanto? Que é igual a 1.258, tá? E calculei o quê? A variação do capital circulante líquido, que aqui está como variação do capital de giro líquido,
Tá? Depois a gente vai ver essa terminologia, né, lá no capítulo 4, quando a gente vê indicadores, né, o conceito de capital de giro, né, mas nada mais é do que o dinheiro que circula, o dinheiro necessário às operações cotidianas da empresa. Ok? Posso continuar? Sim. Alguma pergunta? Agora eu estou com um probleminha, pessoal. Eu não consigo, por causa do compartilhamento aqui, eu não consigo chegar ao... que saco aqui, só um pouquinho. Só um pouquinho. Desculpe aí, tá gravando, o professor falando nome feio na sala de aula. Que coisa horrível. Eu não Foi consigo... sapo que o senhor falou? Sapo? Não falei isso, nada. Eu falei de sapo. Sapo é um bichinho bem agradável. Tem gente que tem medo. Eu tenho certeza que a Jéssica tem medo. E a Valéria também. De sapo. Eu não tenho medo, eu tenho nojo, é diferente. Nojo. Olha, eu vou te confessar, Valéria. O único... a Jéssica, né? O único animal que eu tenho nojo mesmo é rato. O resto não. Também, sim, com certeza. Rato, eu tenho pavor de rato. Os sapinhos comem os insetos, né? Não tem por que ter medo deles. Oi? Os sapinhos comem os insetos, não tem por que ter medo deles. Não, sapinho é gente boa. Eu tenho uma tia, né? Que ela lá pela década de 80, 90, ela é metida empreendedora, né? Mas não, ela queria fazer criação de rã. Na época virou uma coqueluche ali no final da década de 80, início da década de 90, né? Os restaurantes, alguns restaurantes de Porto Alegre estavam oferecendo esse tipo de iguaria, né? E ela queria porque queria, né? E queria porque queria, né? E eu falei, tia, eu não vou, né? Era pré-adolescente na época, né? Não, tia, eu não vou comer isso aí, tá louco, né? Comer. Bom, vamos lá. Então, olha aqui, consegui mudar aqui a planilha. Então, o que nós temos agora? O fluxo de caixa dos ativos, é o chamado de fluxo de caixa dos ativos consolidado. Eu vou colocar simplesmente aqui as informações, né? Sabendo que o fluxo de caixa dos ativos nada mais é do que o fluxo de caixa operacional menos a despesa líquida de capital, que é a variação do capital de giro, que é o investimento líquido em ativo permanente, menos a variação do capital circulante, que é a variação do capital de giro líquido aqui. Então, qual é o fluxo de caixa operacional que nós calculamos? 1.627. Ok? Ok. Trabalha, computador sextou para o computador hoje. Tá bem lento. Acho que está pensando no feriadão, meu computador. Não vai. Entrou lá. 1.627. De onde é que eu inventei esse número? Eu não inventei esse número, né? Esse número eu tirei do fluxo de caixa, né, operacional que nós calculamos. Agora eu vou também colocar um número que nós não inventamos, nós calculamos, né? Que é o chamado investimento líquido em ativo permanente ou, né, as despesas líquidas de capital, né? Na nossa nomenclatura. Acho mais fácil trabalhar com esse conceito de despesa líquida de capital. Vamos ver se ele aceita aqui. Despesas. Ou melhor dizendo, vamos botar os dois aqui. Vou pegar aqui. Ok. Menos os dois, menos o investimento líquido em ativo permanente, menos a variação do capital de giro líquido. Oi? O fluxo de caixa operacional é menos aqueles dois itens, investimento líquido em ativo permanente. Exatamente, menos esses dois. Exatamente. Isso aqui, ó, é despesa. Exatamente, Jéssica. Despesa líquida. A gente chamou de despesa líquida de capital. E a gente calculou essa despesa líquida de capital, que era igual a 1.258. Mas o que é
essa despesa líquida de capital? Nós já falamos. É o quanto que a empresa agregou em imobilizados. Você lembra do exemplo que eu dei para o Gerson? No que se refere ao carro, né? Aquele exemplo do carro, que a empresa tinha um carro de 10 mil, comprou um carro de 12 mil e agregou a depreciação, porque aquele carro, se ela permanecesse com aquele carro antigo no final do ano não valeria 10, valeria 9. Entenderam? Tem que entender o que a gente está calculando. Calcular é fácil, a gente tem que minimamente entender o significado dessas 3 equações. E o fluxo de caixa operacional, quem é que me explica? O que significa? Pietro, me ajuda aí. O que tu entende por esse fluxo de caixa operacional de 1.627? Oi, Ricardo, perdão. Pode repetir? Como é que o que tu entende? Qual é a tua análise como administrador financeiro? O que significa esse 1.627? Seriam todas as seria despesas? Ou Oi? ganhos que eles tiveram com atividades essenciais, não são? Atividades essenciais, não? Melhora, melhora essa análise. Operacional, no caso. Para mim, atividade operacional é tudo aquilo que é essencial. É assim que eu analiso. Na verdade, pessoal, ela mostra assim, as entradas de caixa das operações são suficientes para cobrir a saída de caixa do dia a dia. Tá? Ele mostra o grau de dificuldade que a empresa tem para fazer atender as necessidades do dia a dia, do cotidiano. Melhorou ou piorou, nesse caso, a empresa? O que vocês acham? Melhorou, né? A empresa está com um fluxo de caixa maior, positivo, né? Ou seja, seguramente ela vai ter mais facilidade para atender às suas necessidades, às suas operações. Ok? E por último, vamos lá. A Valéria está aí? Tô, prof. Oi. Tô, prof. Vamos lá. Variação do capital circulante, variação do capital de giro líquido. O que é esse tal de variação do capital de giro líquido? Eu teco no lugar errado, a tela já diminui. Vamos lá aqui. Variação do capital circulante líquido. Isso aqui nada mais é do que, na verdade, é igual a variação do capital circulante líquido. Quanto é que nós chegamos aqui? Menos 28. Ok? Consegue entender o que significa esse menos 28, Valéria? Se tu não conseguiu, alguém consegue entender o que significa esse menos 28? É que o capital de circulante líquido final era menor do que o inicial. Era menor do que o inicial. Não, era maior. E aí, quem ajuda a Valéria? O capital diminuiu durante o ano. Pode ter vendido menos, por exemplo. Ó, observem que eu mudei a tela para ajudar vocês, tá? Vamos comparar primeiro 2018. O que eu tinha mais em 2018? Ativo circulante ou passivo circulante? Ativo circulante. Eu tinha mais direitos de curto prazo ou mais obrigações de curto prazo? Eu tinha mais a receber no curto prazo ou mais a pagar no curto prazo? Mais a receber. Curto prazo. Quanto? 1.013. 2.205. Não, a diferença, eu já estou falando da diferença, André. 1.202. Quanto a mais? 1.202. Ok? Aí eu vou para 2019. Tá? Aumentou o ativo circulante, concordam? De 2.205 para 2.429. Porém, aumentou também o passivo circulante.
que aumentou mais, o ativo circulante ou o passivo circulante? Olhem e pensem. Aumentou um pouquinho mais o passivo do que o ativo, concordam? De tal forma que a diferença agora, em 2019, entre ativo circulante e passivo circulante, é um pouco menor. Não é 1.202, agora é 1.174. Moral da história. Eu vou ter menos... É pouco, é pouquinho, né? Mas se eu comparar com 2018, eu tenho menos o quê? Uma diferença, eu ainda tenho uma diferença boa, né? Eu tenho bem mais a receber no curto prazo do que a pagar no curto prazo. Mas comparando com 2018, eu perdi um pouquinho dessa folga, concordam? O quanto que eu perdi? 28. 28 milhões de reais. Entenderam a jogada, a análise que está sendo feita pelo professor, que o exercício está fazendo, que a administração financeira está propondo? Sim? Sim. Sim. Muito cansativa a aula, pessoal? Não. Tranquilo? Estamos indo. Então tá, estamos indo, né? Bom, e aqui o que eu tenho então? Voltei para a tabela aquela. Eu tenho aqui o fluxo de caixa dos ativos da empresa, né? Ou seja, o fluxo de caixa dos ativos dessa empresa, quanto é que é? 397, né? Ou seja, a empresa tem um fluxo de caixa positivo, né? Agregou 397 em ativos. Seja, no circulante ela não agregou, na verdade, ela perdeu, né? 28, mas ela agregou principalmente aonde? No imobilizado. Só que a questão é o seguinte: o quanto desses 397 foi agregado com capital próprio e o quanto foi agregado com capital de terceiros. Para isso, nós temos que calcular o quê? O fluxo de caixa dos credores e o fluxo de caixa dos acionistas. Entenderam? Então, vejamos. Pode repetir essa última explicação aí do fluxo de caixa dos acionistas e dos credores? Eu estou copiando. Ele disse que caso o resultado for positivo, quando for, vai mostrar quanto disso foi agregado com recurso próprio ou de terceiros. Para isso, temos que calcular o fluxo de caixa dos acionistas e dos terceirizados, eu acho. Isso aí, eu acho que é o fluxo de caixa ativo que a gente acabou de Isso. Né? A empresa agrega ou não, dependendo se foi aumento ou não. E daí, para te saber da onde que saiu, né? Se foi de recurso próprio ou de terceiros, daí tem que calcular o fluxo de caixa dos acionistas. Tá. Obrigada. Foi isso que eu entendi, tá? Dos credores. Uhum. Eu acho que até ele caiu a conexão. Vamos ver se ele repete para nós. Então, pela tua lógica, acredito que seja isso, sim. Tomara que seja, porque eu entendi. Gente, olha só, eu entrei meio atrasada. Ele tá fazendo o quê? Ele tá fazendo questão, ele tá fazendo de onde que ele tá fazendo essa tabela? É do próprio slide? Ele tá trazendo um exercício para fazer. Nós estamos fazendo juntos o exercício com ele. Ele tá fazendo e a gente acompanhando. Ah, tá. É um exercício que tá no livro, a partir da página 69. Daí ele tá mostrando como. O livro já tá com o exercício pronto, no caso. Ele tá mostrando como montar. Do livro que ele postou, é isso? Do Roça, acho que é. Tá, então tá.
Estão querendo derrubar o professor, hein? Isso aí, eu sei que você é mal olhado da Jéssica, que horror. da Vitória, da Júlia. Sora, a gente a Amanda está sempre quietinha. A gente quer confirmar a sua última frase. Vamos lá, vamos compartilhar de novo o arquivo lá. Tá, que você estava falando do fluxo de caixa, né? E daí, o quanto foi agregado para a gente saber quanto que o recurso foi agregado com recurso próprio ou de terceiros, a gente tem que calcular o fluxo de caixa dos acionistas, isso? Boa pergunta, Jéssica. Vamos lá. Só um pouquinho, deixa eu só compartilhar aqui. Estou tentando compartilhar. Boa pergunta. Tá? Ou seja, o que nós tínhamos? Nós tínhamos chegado a um fluxo de caixa dos ativos. Ou seja, o que significa aquele 397 que nós calculamos, né? Chegamos a esse resultado? Significa que a empresa agregou de 2018 para 2019, nos seus ativos, 397. Já digo para vocês, com base nas informações que nós temos, que desses 397, na verdade, ela diminuiu um pouco no circulante, em 28, mas agregou mais em ativo permanente. A pergunta é, desses 397 milhões a mais que a empresa agregou no seu balanço patrimonial, o quanto foi de capital de terceiros, o quanto foi com financiamento com capital de terceiros, que é o fluxo de caixa dos credores, e o quanto foi com financiamento de capital próprio, que é o fluxo de caixa dos acionistas. É isso que a gente vai ter que descobrir agora, se o professor conseguir compartilhar com vocês essa lâmina, né? Essa planilha, né? O quanto desses 397 que agregou no ativo da empresa foi com fluxo de caixa foi com capital dos acionistas e quanto que foi com capital de terceiros. Ok, consegui, ufa. Entendeu, Jéssica? Sim, senhor, é isso aí. Obrigada. Ficou mais claro? Uhum. Essa planilha está no Moodle, Ricardo? Não, essa planilha eu vou botar no Moodle amanhã para vocês. Okay. Tá? Fica tranquilo que amanhã todo esse material que a gente está discutindo em aula eu vou mandar para vocês. Okay. Já está compartilhando, não está? Não. Ainda não. Não? Não está compartilhando? Não, senhor. Será que tu não selecionou o compartilhamento por tela de programa e não da tela cheia, Ricardo? Ocorreu um erro ao compartilhar a tela. Eu tô falando que hoje aqueles dias não na vida da gente, né? Vamos de novo, tentar compartilhar de novo. Deve significar alguma coisa, Ricardo. Sei lá. Eu tinha me esquecido do olho grande da Esther. Deve significar. Esse é poderoso. Esse é poderoso. É poderosíssimo. Deve significar algo sim. Nós vamos até a meia-noite. Eu acho que eu já sei o castigo de vocês. Hein? A aula hoje termina, eu não tenho nada para fazer mesmo. Estou livre, leve e solto em casa. Acho que vai até às 11 a aula hoje. Opa, estou compartilhando, ver se vocês estão ou não estão enxergando. Agora. Sim, agora sim. Saiu. Mas trancou minha tela agora. Ela tá ruim hoje. Bom, vamos lá. Que ótimo. Pior é o cinismo das pessoas, né? Paciência, prof. Paciência. Segue a vida. Paciência de vocês, né? Para sexta-feira tá escutando aula de administração financeira, ninguém merece. Eu tô aqui com 1 litro de vinho do lado, então segue o baile. É por isso que tu tá perguntando, né? Sexta-feira, né, Ricardo? Gosto 2. Depois tem mais festa ainda, né? Bom, vamos lá. Então, aqui está o fluxo de caixa consolidado. Agora, vamos para o fluxo de caixa dos
credores e acionistas, ok? Então vamos lá, vamos achar desses 397 o quanto foi para os credores e o quanto foi para os acionistas. Eu pergunto, por que juros pagos vai para credores? Quem é que me responde isso? Juros pagos, ele é uma obrigação, né? É uma obrigação, né? São despesas financeiras, né? Justamente para quem? Justamente para os, digamos assim, para aqueles que têm créditos, né? Créditos financeiros com a empresa. A empresa pode ter pedido emprestado dinheiro para bancos, pode ter pago juros de debêntures, né? Que são títulos privados, títulos lançados pela empresa, né? Então, eu tenho quanto de juros pagos? 196. Os novos financiamentos. Qual foi o total de novos financiamentos? Foi 1.021. Vou botar menos aqui, 1.021. Ou seja, o fluxo de caixa do credores é 1.217. Ou seja, a empresa se endividou a mais em 1.217. Com quem? Com os terceiros, né? Com os credores, com aqueles que não fazem parte, não são proprietários da empresa, né? Mas que participam de alguma forma da empresa. Bom, e depois, o que nós temos? Aí nós temos agora que calcular o fluxo de caixa dos acionistas. Nós sabemos que a empresa distribuiu 250 milhões de dólares. Ok? Ou de reais, aqui no caso, é uma empresa brasileira. Ok, tá entrando. Tá. O capital próprio adicional é 1.070. Agregou 1.070. Portanto, o fluxo de caixa dos acionistas é menos 820. É menos 820. Ou seja, os acionistas transferiram para a empresa 820 milhões. Conclusão, o fluxo de caixa dos credores mais acionistas, que tem que necessariamente dar 397, né? Porque o fluxo de caixa dos credores mais o fluxo de caixa dos acionistas é igual ao fluxo de caixa dos ativos, que a gente já calculou, que é 397, vai ser 1.217 menos, porque é negativo, se fosse positivo eu somava, é negativo, menos 820. Ou seja, o fluxo de caixa dos credores é igual ao que a gente tinha calculado aqui, ó. Onde é que está? É o fluxo de caixa consolidado aqui, que era 397. Tá? Vou ver se eu vejo aqui uma... Só um pouquinho. Consegui trabalhar. Só um pouquinho. Agora sumiu tudo. Vamos lá. Vamos ver se ela... Sumiu. Essa lâmina aqui sumiu. Fluxo de caixa dos ativos. Solução. Volta na setinha lá em cima, lá que ela aparece. Pois é, pode ser. Mas tu vê, ele tá confusa a coisa. Depende da deletação aqui. Qual é a página do livro, professor, que está essa... eu teria que abrir o livro para saber exatamente a página. É o final do capítulo 2, tá? É um exercício do capítulo 2, tá? É o final do capítulo 2. Eu não... Tá tão lento. Se eu for abrir o livro, eu vou demorar no mínimo 15 minutos. 69 do PDF. Obrigado, Paulo. Tá? Oi, Carlos.
Oi? Olha só, ele fica travando desse jeito por causa da sua internet ou por causa do seu computador que você está usando? Por causa da internet. Tá muito lento. Tá muito lento. Entendeu? Bom, aqui, ó, eu mudei aqui já. Vou voltar aqui, 1070. Eu acho que também o computador, eu acho que ele tá um pouquinho lento o computador também. Juntou as duas coisas hoje. Bom, então ficou 397, ou seja, o fluxo de caixa dos credores mais o fluxo de caixa dos acionistas ficou 397. Qual é a minha proposta agora? Tá? Minha proposta é vamos fazer outro exercício desse mesmo livro, tá? A empresa é chamada de Esmola Cola, tá? Paulo, me ajuda aí, qual é a folha que está esse exercício do Esmola Cola, da empresa Esmola Cola? Vou localizar aqui, já aviso. Me faz esse favor. Tá? E vocês vão tentar fazer, tá? A gente vai tentar fazer junto para fazer uma outra análise. Eu acho que esse exercício está antes do que a gente estava fazendo antes, professor. Do que a gente estava fazendo agora. Aqui na edição que eu tenho, no arquivo que eu tenho, ele está a partir da página 66. Realmente, eu peço desculpa, pessoal, mas realmente está muito lento. Eu sabia que a aula ia ser chata hoje em função disso. Ó, estou tentando interromper, mas Vou fechar esse arquivo aqui, então. Vou minimizar. Ok, vou tentar minimizar o outro. Isso aí que o Pietro falou. Não é esse. Não é esse. Ok, ver se eu consigo abrir ele. Ele está aqui comigo. Está na área de trabalho. Esmola Cola. Ok, estou abrindo. Deixa eu ver se ele vai abrir. Tá, o Pietro tá certo, não é só a internet. O problema hoje é o meu computador. Eu teria que reiniciar ele para tornar ele um pouco mais rápido. Tem dias que parece, não sei o que acontece, né? Processamento do computador, às vezes. Teve uma aula semestre passado que deu esse problema também. Quem sabe a gente antecipa o intervalo, professor, e aí o senhor faz isso. Não, agora deu. Esmola Cola aqui, deu. Deu, eu vou compartilhar com vocês. Vamos ver agora. Ela melhorou um pouco, acelerou um pouco. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aparecendo para vocês? Sim. Tá carregando. Sim. Tá, mas o que aparece ali? Companhia Pedreira? Isso. Não, não é esse. Não é esse. Eu não consigo enxergar direito aqui. Vou interromper, não é esse. Um pouco. Interromper e abrir o outro. De novo. Vamos ver se agora. E agora? Estou apresentando para vocês? Sim, Tá voltou naquela aparecendo. página dos fluxos de caixa dos credores e acionistas. Mas é aquele do... O anterior, eu acho. É o do mar ainda. Tá bom. Só um pouquinho. Com calma, Ricardo. E o pior que a aula...
Com calma vai. Perigoso. Tá, isso que a aula é gravada, né? Hoje eu não vou depositar essa aula, de jeito nenhum que eu vou depositar essa aula no Deposita YouTube. assim, deposita que eu cheguei atrasado, que eu preciso ver os minutos que eu cheguei atrasada. Eu não vou parar a apresentação aqui. Vamos de novo. E você saiu, não? Pouca gente saiu da sala ainda. Apesar de toda a nossa aula difícil hoje. Você tá vendo, né? As pessoas, elas ficam aqui, vendo a sua aula. Lutando. Não exagera, né, guria? Lutando não exagera. em casa. Tá, acho que deu aqui. Dados da empresa, né? Aqui o que tem? Esmola cola, né? Tem dados da empresa, né? Quem é que pode pegar esses dados para nós aí? Que o Paulo tira uma foto, bota no WhatsApp aí para o pessoal no grupo, ok? Para a gente fazer junto, ok? Tudo bem? Sim, já vou tirar aqui, já boto. Somente não tirei a foto. Tirou? Ainda não. Ok. Então vamos lá. Já tá pronto aqui. Eu pensei que era sem gabarito. Tá bom. Então o que eu tenho aqui? Vamos montar. Vamos montar para a gente, o Paulo, vamos fazer um por um para ficar legal. Porque daí a gente entende mais. Só pegando as coisas não fica muito fácil. Vamos lá. Ativo circulante 2018. Qual era, Paulo? Só um pouquinho que eu... Bem na hora. Agora trancou o meu celular aqui, só um momentinho. Quem é que... Mas isso está no livro. Oi? 2130? Não sei, eu estou sem o dado. Vou ter que olhar aqui para trás. 2205. 2130. Tá certo, 2130. Tá, já abri aqui. Posso... O ativo permanente 2018? 500. 500. Eu não quero mudar muito de planilha para não trancar, entendeu? Esse eu falo com o senhor aqui, eu tô com ele direto. Né? Já trancou. Como ele está muito... 500. Ok. Passivo circulante 2018? 1620. 1620. Exigível a longo prazo? 600. 600. Ok. Moral da história. A empresa, né, tem um circulante de 230. Tem um passivo circulante de 1620. Portanto, ela tem um capital circulante líquido em 2019 positivo de 550, ok? Vamos para, 2.130 menos 1.620. Ela tem um capital circulante de 510. Ou seja, consegue pagar suas dívidas sem muito esforço. Boa análise, Valéria. É isso aí. Ou seja, não tem muita dificuldade para fazer rodar o seu caixa, né? As suas necessidades diárias. Sobra dinheiro no caixa. É mais ou menos essa análise, ok? Perfeito. Parabéns. É isso aí, Valéria. Obrigado. Agora vamos para 2019. O que nós temos em 2019? Qual é o ativo circulante, Paulo? 2.260. 2.260. Melhorou ou piorou? Melhorou, né, pessoal? Ativo permanente? 750. 750. Melhorou ou piorou? Aumentou o ativo permanente também. Passivo circulante? 1.710. Aumentou também. 1.710. Isto. Tá. Porém, continuar podendo pagar suas contas de curto prazo. Perfeito. Né? Pode continuar pagando, sim. Exigível a longo prazo? 841. 841. Paulo, essas informações que você está falando tá em qual página? Eu não tô achando na 66. É na 66 mesmo? 69. Ah, 69.
E ele mandou foto ali, a segunda foto, tá? Esses dados no WhatsApp. Sim, eu só queria ver no livro mesmo. Mas a da 69 é outro exercício, não é essa? Esse aqui é o esmola cola, é só abrir É. o livro. É só abrir o livro quando chegar depois da aula, com calma, né? Tá todo Na ele. 66 tá isso. É que ali ele tá em forma de exercício, né? Tem que extrair do exercício. Ou os seja, dados. o professor tentou apresentar num visual, num layout melhor para vocês, entenderam? Para facilitar o entendimento do exercício. Tá. Quanto é que foi o ativo circulante, então, em 2019? 2.260. E o passivo circulante? 1.710. Aumentou o capital circulante líquido de 2018 para 2019? Sim. Aumentou, né? Aumentou em 40 milhões. Ou seja, diferentemente da outra empresa, né? O que aconteceu aqui? Se a gente comparar com a situação da outra empresa. Nesse caso, o capital circulante líquido é positivo, de mais 40 milhões. Naquela outra empresa, o capital circulante líquido era negativo, de menos 28 milhões. Ou seja, como a Valéria falou, né, a empresa agora está com uma maior folga ainda para as atividades cotidianas, para o dia a dia dela, né, para as necessidades que ela tem de atender o fluxo de caixa dessa empresa. Ok, continuamos. Vamos para as vendas líquidas. Vou apagar aqui para a gente calcular, né? Eu tinha feito um sem gabarito, mas se eu for abrir esse sem gabarito, vai demorar um monte. Ok, vamos lá. Com base nesses dados aqui, ó, dados da empresa, nós vamos calcular o DRE, ok? Quais são o total de vendas líquidas, Paulo? 600 milhões. O custo da mercadoria vendida? 300. Aqui tem um detalhe interessante. Na empresa lá, na empresa anterior, né, na corporação Mara, a diferença, as vendas líquidas eram 4.507, tá? E o custo da mercadoria vendida era 2.633. Agora as vendas líquidas são 600 e o custo da mercadoria vendida é 300. Qual é a conclusão que vocês tiram sobre isso? Por que pode significar essa diferença? Entenderam a pergunta do professor? Só um pouquinho. Que os insumos dessa empresa são mais caros, não seria isso? Exatamente. Ou seja, ela consegue botar um preço no mercado com uma diferença maior em relação ao custo da mercadoria. 50%, né, do valor das vendas é com o custo de mercadoria vendida. Exatamente. No outro, quanto é que era? Se tu divide, me faz um favor, Jéssica, divide 2.633 por 4.507. 2.633 por 4.507. 58%. Ó. Maior, né? Bem maior, né? Bem maior. Esse aqui, ou seja, o custo da mercadoria vendida, de vendas, do custo da mercadoria de vendidas, nesse exemplo que a gente está vendo, da esmola cola, é 50%, no outro era 58%. Tá? Como o Paulo falou, pode ser porque os insumos são mais baixos, pode ser porque o produto dessa empresa seja mais competitivo e ela consegue ter maior poder de mercado para determinar preço, tá? Um preço mais alto. Tá? Algumas coisas a gente pode, não com base nesses dados, né, mas numa análise mais detalhada, verificar por que essa empresa está tendo uma vantagem, né, na comparação com a empresa anterior. Ok? Acho que a Maria Valéria queria falar, senhor.
Pode falar, Valéria, desculpe. Não foi nada. Esses dados aí não são de 2018? Não, 2019. Demonstração de resultado é 2019. É que no livro tá 2009, é só isso, mas é... O professor atualizou só 2018 e 2019. Ah, tá. É que na foto ali não tem de 2019, tá bom. Na foto aqui? Na foto do WhatsApp, ó, não tem 2019. Eu botei errado aqui, Paulo. Me ajuda para já arrumar. Não, Ricardo. A Valéria está falando lá no WhatsApp que o Paulo postou uma foto. Sim, mas a foto do WhatsApp é com base nessa tabela aqui. Não é isso, Paulo? É que o livro tá como 2008 e 2009, não 2018, 2019. Mas esses dados aqui são de 2009. Esses são de 2009. 19, que seria no nosso caso aqui, né? Isso. Então vamos botar, só arrumar. Bem lembrado, boa observação. É um erro de digitação aqui. Só troca a data em cima, então, professor, acho que é mais fácil. Não, mas se eu troca o passivo e o ativo circulante, não dá. Entendeu? Uhum. Tem que trocar todos, né? Ficar confuso. Mas no livro tem o DRE de 2008? Acho que só tem o de 2009, não? Calma, deixa eu terminar aqui. Agora eu vou apagar isso aqui. Isso aqui está errado. Eu digitei errado. Em vez de botar 2018, eu botei... Em vez de botar 2019, eu botei 2018. Opa, aqui não. Agora sim, entenderam? Tudo bem? Entenderam o que o professor fez? Sim. Ok, continuamos. Qual é o arquivo? Esse aqui, então, a gente já fez. Balanço patrimonial já fez. Vamos fazer o DRE. Vamos voltar aqui ao DRE. Então, nós temos 600 de vendas líquidas, 300 de custo da mercadoria vendida, a depreciação quanto é que é, Paulo? 150. 150. Ou seja, o lucro antes de juros e imposto de renda seria 150. Qual é o total de despesa financeira da empresa? Juros pagos? 30. Lucro tributável, 120. O imposto é 34%? Isso aí. O imposto é 34%? Então, fica 120 vezes 0,34, que vai dar 41. Então, o lucro líquido da empresa é 79. Desse 79, quanto que a empresa distribuiu na forma de dividendos? 30. Ok. Acréscimo a lucros retidos da empresa é 49. Então, a empresa cresceu 49. Se a gente comparar, por exemplo, tá? Vamos lá. Vamos comparar os dados do DRE da Corporação Mara com esta empresa. O lucro líquido da Corporação Mara era 479, ok? Lucro líquido da Corporação Mara era 479. Sendo que 250 foram para dividendos e 229 foi para lucros retidos. O que a gente percebe aí no DRE da Corporação Mara? Que a maior parte do lucro líquido foi distribuído na forma de dividendos. Mais de 50% do lucro líquido foi para pagamento dos acionistas, para remuneração dos acionistas. Nessa empresa que a gente está vendo aí, a Esmola Cola, a relação é diferente, concordam? A maior parte do lucro líquido não foi para acionistas, foi reinvestido na empresa. Bem mais do que a distribuição de dividendos. Aqui nós temos uma diferença interessante entre essas duas empresas. Bom, vamos começar a calcular aqui o fluxo de caixa. Vou apagar aqui para a gente fazer a coisa certinho.
Então, o primeiro passo agora qual é? O primeiro passo é calcular o fluxo de caixa de operações da empresa. Tá? Como é que eu calculo esse fluxo de caixa de operações da empresa? Qual foi o lucro antes de juros e imposto de renda, Paulo, o pessoal? 150. Todo mundo. É isso aí mesmo? 150. Sim. Perfeito, 150. Quanto é que foi de depreciação? 150 também. 150 de depreciação. Eu somo ou subtraio depreciação no fluxo de caixa operacional? Soma. Por quê? Por que eu somo depreciação? Porque ela não representa uma saída efetiva na operação das empresas. Entenderam? Não representa uma saída de caixa efetiva. Então, eu vou somar. Ela seria só uma projeção, é isso? Ela é um registro contábil, mas ela não é um registro financeiro. Financeiramente, não houve saída de caixa. Exato, não é real essa depreciação, né? Porque ainda não vendeu o bem e recebeu menos por ele, né? É só uma projeção, é isso? Ótimo, é isso aí, perfeito. Exatamente. Já os impostos não, né? Os impostos representam uma saída, né? Do caixa. Quanto é que a empresa pagou de impostos? Hein, pessoal? Quanto é que a empresa pagou de impostos? 41. 41. Ótimo. Ou seja, o fluxo de caixa foi positivo, que nem o da outra empresa, né? Foi de 259 milhões de reais. Vamos ao próximo. O que é o próximo? É o gasto de capital, né? O capital de giro líquido. Ou, como a gente chamou no início da aula, de despesas líquidas de capital, que nada mais é do que a diferença entre o ativo imobilizado líquido final menos o ativo imobilizado líquido inicial, mais a depreciação. Então, vamos lá. Qual é o ativo permanente ao final do ano? Como é que a gente acha esse? Hein? A variação, né, na outra tabela, a variação do capital de giro líquido. É isso? Quanto é que é, então? Vamos lá, eu quero que vocês me ajudem agora a fazer. Não é o professor que vai fazer. Quanto seria? O ativo permanente ao final do ano. Menos. Vamos lá, vou botar o balanço patrimonial. E aí? Não seria 750? Menos 500? Exatamente. Porque tira do ano passado, do ano que passou, e o que sobrar é do ano vigente. Exatamente, é o quanto agregou. O outro é... Peraí. Tá aqui, né? 750 menos 500. Ok? E a depreciação, quanto é que é? 150. 150. Somo, né? Ok? Fica investimento líquido em ativo permanente, 400 milhões a mais a empresa aumentou o ativo líquido permanente, o ativo permanente líquido de 2018 para 2019. Ok? Isso, então, quer dizer, as coisas que ela comprou de máquinas, ferramentas, coisas fixas, assim, no ano... Tanto tangível quanto intangível, né? Ah, tá. Ela agregou no seu imobilizado 400 milhões a mais de um ano para outro. Tá? Foi o que ela agregou em função das operações dela, digamos assim,
do planejamento de crescimento dela, de investimento, de modernização do parque tecnológico dela, de fortalecimento da marca, né? De compra de patentes ou da descoberta de uma patente, entendeu? Foi o quanto ela agregou, né, ao imobilizado dela. Certo? Bom, vamos lá. Variação do capital de giro líquido. O que é a variação de capital de giro líquido? Capital de giro líquido ao final do ano menos o capital de giro líquido no início do ano. Vamos lá, onde é que está isso aqui? Todo mundo está enxergando? Sim ou não? Sim. Então, quanto é que fica aqui? Quem é que sabe a resposta? E 550? Menos 510? 550 menos 510. 550 menos 510. Moral da história fica igual a 40. Ok? Entendido ou não? Você tá entendendo? Tudo bem? Vamos ao próximo ou vamos fazer um intervalinho? Vamos fazer um intervalinho de 5, 10 minutos, pessoal? Pode ser, senhor. Pode ser. Então, tá. Então, vamos fazer um intervalinho aqui. Vou fechar aqui para a gente dar uma descansada. Certo.
Oi, pessoal. Oi. Eu vou fazer o seguinte, tá? Nós vamos terminar essa aula hoje, que tá difícil, uma aula um pouquinho mais complicada. Eu vou mandar uma lista de exercício para vocês, referente a essa matéria específica, ok? Eu gostaria de ter avançado, eu preparei mais matéria para hoje, mas realmente hoje está muito lento. A vantagem é o seguinte, nós temos 18 a 19 encontros, tá? Como nós temos muitos encontros, também não adianta, e é uma matéria pesada, não adianta muito atropelar, né, o conteúdo, né, porque é um conteúdo pesado. Então, a minha proposta é a seguinte, eu vou fazer uma lista de exercícios, provavelmente misturando questões teóricas com questões práticas. Acho que deposito ela até domingo, mais tardar no feriado, mais tardar segunda de manhã. Depois disso, é o seguinte, eu vou dar um tempo para vocês tentarem resolver. Se vocês não conseguirem resolver, a gente vai ter aula normal na sexta-feira que vem, ok? E aí a gente fica para o sábado que vem, ou domingo que vem, mais sábado à tarde, melhor. Sábado à tarde que vem a gente faz a revisão dessa segunda lista de exercício, ok? Pode ser assim? Oi. Tranquilo? Ok, Ricardo, ok. Tá? Assim, hoje eu teria muito mais coisa. Eu queria entrar já no capítulo 3 hoje. Eu queria falar de demonstrações padronizadas, né? Outros tipos de demonstrações contábeis, mas né, a vida é assim, né? Tem dias que a gente consegue avançar mais, tem dia que a gente é mais lento. Ok? Já estou compartilhando com vocês o arquivo. Sim. Sim? Sim, tá aparecendo aqui, Ricardo. Então, para isso, eu tenho que tentar abrir aqui. Small. Ok. Então, tá aí. Então, o que a gente calculou? A gente calculou o fluxo de caixa operacional, calculamos as despesas líquidas de capital dessa empresa, né? Calculamos a variação do capital circulante líquido, né? Nos três, né, a empresa mostrou resultados melhores em relação ao ano anterior, né? Ela aumentou o fluxo de caixa operacional, tá? Em 259 milhões. Ela agregou ativo permanente, tá? No seu balanço, em 400 milhões. E ela melhorou o capital circulante líquido, né? Em 40 milhões. Com base nessas informações, nós podemos construir o quê? O fluxo de caixa dos ativos consolidado. Nada mais é do que a soma, né? A colocação dessas três informações. Então, vamos lá. O fluxo de caixa dos ativos é o fluxo de caixa operacional. Qual é o fluxo de caixa operacional? 259. Qual é o investimento líquido em ativo permanente? 400. Saiu aqui. Saiu agora. E qual foi a variação do capital circulante líquido, que a gente chama aqui de variação do capital de giro líquido? Foi 40. Moral da história, o fluxo de caixa dos ativos foi menos 181. Como é que nós chegamos a esse resultado? É igual ao fluxo de caixa operacional menos o investimento líquido, né, em capital, menos as despesas líquidas de capital e menos a variação do capital circulante líquido. Então, 259 menos 400 menos 40 vai dar um fluxo de caixa dos ativos de menos 181. Bom, falta ainda o quê?
falta ainda a gente identificar o quanto desse dinheiro foi dos acionistas e foi dos credores, né? Então, vejamos. Prof, Fala. qual é a interpretação financeira desse fluxo de caixa dos ativos ser negativo 181? Tá, vamos lá. Tu te lembra quanto é que foi o fluxo de caixa dos ativos do exercício anterior? Não, eu estou sem os dados aqui. Foi 397 milhões positivos. Tá. Ok? Foi 397 milhões positivos. O que significa isso? Significa que a empresa aumentou o financiamento, tanto através de investimentos. Aliás, desculpe, ao contrário, tá? No exercício anterior, a empresa havia captado mais 300, em relação ao ano anterior, né? 397 milhões a mais, seja de capital próprio, que são os acionistas, uma parte era de capital próprio, se bem me lembro, era de capital próprio dos acionistas, era 1.217, e dos acionistas era menos 820, e dos credores mais 1.217. Aqui é o contrário, então vou repetir, tá? O que aconteceu na empresa anterior? Tá? Na empresa anterior, nós tivemos um fluxo de caixa dos ativos consolidado de mais 397. Né? A empresa recebeu, na comparação com 2018, mais 397. Uma parte vindo dos proprietários, dos acionistas, e a outra parte vinda dos credores. Neste caso, em relação 2019, 2018, a empresa diminuiu o recebimento, ou seja, recebeu a menos 181 milhões na comparação com 2018. A gente tem que saber o quanto desse dinheiro a menos veio dos credores e o quanto veio a menos dos acionistas. Me fiz claro ou não fui muito claro? Sim, entendi. Tu entendeu? É a variação. Nesse caso aqui dessa empresa, o resultado é negativo. Por quê? Se eu comparar com 2018, ela recebeu menos financiamento, seja de capital próprio, seja de capital de terceiros. Diferentemente da outra empresa, chamada Corporação Mara. Se ela comparar 2019 com 2018, a empresa recebeu mais 397. Desses 397, uma parte era capital de terceiros e a outra parte de capital próprio. Ok? Vamos lá, estou tentando aqui. Assim, de investir próprio. Então, na verdade, esse negativo 181 não é que ela está no negativo, é que ela recebeu menos do que o ano anterior. É isso? Exatamente. É uma variação, é uma relação em relação. Porque, observe, tudo é variação aqui. Tudo tu compara 2018 com 2019, não é isso que. Tanto é que a gente, os dados, é que eu não quero botar aqui porque está muito lento, mas. Não, eu entendi, tá ótimo, obrigada, professor. Tu observa o seguinte, tu pega toda a análise do fluxo de caixa baseado no quê? Na variação, na oscilação de um ano para outro. Tá. Ver se eu consigo voltar agora. Droga, olha, agora não consigo nem voltar. Vamos ver se eu vou fazer. Só um pouquinho. Eu acho que tem gente querendo sair hoje, se divertir hoje. E aí o professor
Tá trancando tudo pro professor aqui. Eu vou me divertir trabalhando amanhã. Então, nem vou sair para lugar nenhum, que 5 horas da manhã eu já estou saindo. Mas tu não é casada, Jaqueline? Não, é a Júlia. A Júlia é solteirona, né? É, tô solteira. É, tá certo. Ah, tu vai trabalhar, é? Vou, 5 horas da manhã eu tô saindo para trabalhar. Tá certo. Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Dados da empresa, vamos ver se eu consigo. É que tá muito lento, né? Nossa. Eu não tô conseguindo, ela não tá conseguindo minimizar o arquivo. Coisa incrível. De novo aqui. Peraí. Vou interromper e depois eu abro de novo, tá? Vou interromper o compartilhamento. Agora apareceu para mim aqui a telinha. Vou abrir a telinha. Fluxo de caixa. Vamos lá. E vou compartilhar de novo com vocês. Ok, compartilhei. Ok, todo mundo enxergando? Sim? Sim. Esmola cola? Tá, então é a última tabela e daí a gente encerra a aula de hoje, que hoje tá complicada a coisa. Então, o que nós temos aqui? Agora a gente vai achar o fluxo de caixa dos ativos da empresa a partir do fluxo de caixa dos credores e do fluxo de caixa dos acionistas. Qual é os juros pagos? Quanto a empresa pagou de juros em 2019? Foi 196. Novos financiamentos líquidos. Não, desculpe. A empresa pagou de juros, não foi 30. Errei aqui. A empresa pagou de juros 30 milhões, ok? Novos financiamentos líquidos foram 241 milhões. Novos empréstimos, né? Ou seja, por que novos financiamentos líquidos? A diferença entre o que ela pegou, ela agregou de dívidas, tá? Em relação a 2018, foi mais 241 milhões. Então, o fluxo de caixa dos credores é 211 milhões. É o 241 menos os 30 milhões. E, por fim, a gente vai achar o fluxo de caixa dos acionistas. Dividendos, a empresa distribuiu 30 milhões. Capital próprio adicional. O que diz o exercício? O exercício diz o seguinte, olha, a empresa, né, esta empresa, essa esmola cola, ela não levantou capital novo, né? Ela não emitiu novas ações. Se ela não emitiu novas ações entre 2018 e 2019, o capital próprio adicional líquido vai ser zero. Entenderam ou não? A empresa só captou recursos da onde? De terceiros. A empresa não captou recursos de acionistas. Ela não emitiu novas ações para captar recursos dos próprios acionistas. Portanto, aqui onde o professor está mostrando, o capital próprio adicional líquido vai ser igual a zero. De tal forma que o fluxo de caixa dos acionistas vai ser positivo. Tá? Eles vão ter uma entrada de 30 milhões, que é a distribuição de dividendos. Se eu calcular o fluxo de caixa dos ativos agora, eu vou chegar àquele valor que eu tinha chegado antes, né? No fluxo de caixa consolidado. O que eu tinha chegado no fluxo consolidado? Uma saída de 181 milhões em relação ao ano anterior, uma diminuição, né, de dinheiro
no total dos ativos, de menos 181 milhões. É o mesmo valor que eu calculei, que eu cheguei somando, né, o fluxo de caixa operacional e descontando as despesas líquidas de capital e a variação do capital circulante líquido. Então, 211 menos 30, que na verdade é mais 30, só que eu tenho sinal negativo aqui, fica menos 181 milhões de reais. E assim a gente conclui, né, afirmando o seguinte: olha, essa empresa, em relação à empresa anterior, apresenta alguns dados interessantes, né? Primeiro, vamos lá, no balanço patrimonial, o que a gente percebe? O capital circulante líquido dela aumentou, né? Na outra empresa, o capital circulante líquido dela tinha diminuído, tá? Então a empresa ela está com mais facilidade de capital de giro. No que se refere ao DRE, o que a gente observa comparando com a empresa anterior? Essa empresa, assim como a outra empresa, teve um lucro líquido, tá? Porém, a maior parte desse lucro líquido ficou retida na empresa e não foi distribuída na forma de dividendos. Por isso que o fluxo de caixa dos acionistas é de 30 milhões apenas. Bom, aí a gente calculou o quê? A gente calculou o fluxo de caixa operacional, os gastos de capital e a variação do capital de giro. Primeiro, no fluxo de caixa operacional, comparando com a outra empresa, também teve um resultado positivo, ou seja, aumentou o fluxo de caixa para as operações do dia a dia dessa empresa, para as operações cotidianas, rotineiras dessa empresa, em 259 milhões, comparando 2018 com 2019. O investimento líquido, assim como na empresa anterior, né, na Corporação Mara, também aumentou, né? Aumentou em 400 milhões. E a variação do capital de giro líquido? A variação do capital de giro líquido aumentou em 40 milhões, o circulante, né? E na outra empresa tinha diminuído em 28 milhões. A partir daí, a empresa calculou o fluxo de caixa consolidado. Esse fluxo de caixa consolidado dos ativos deu menos 181 milhões, tá? Mostrando o quê? Que em relação ao ano anterior, né, a empresa, digamos assim, pegou menos dinheiro emprestado, tanto dos acionistas quanto dos credores. Desses menos 181 milhões, ela pegou a maior parte dos terceiros. Pegou 211 milhões de terceiros, que é o fluxo de caixa dos credores. E 30 milhões pegou dos acionistas, fechando esses 181 milhões, que é o fluxo de caixa dos ativos consolidado. Ok, pessoal. A aula de hoje é isso. Eu vou dar um exemplo mais detalhado, tá? Eu vou elaborar um exercício no Excel mais detalhado e vou fazer algumas perguntas, tá? Algumas análises eu vou pedir para vocês fazerem. Aí, a aula que vem, antes de iniciar a matéria, na sexta-feira que vem, a gente discute essa lista de exercício. Tudo bem, pessoal? Certo. Tudo certo, Ricardo. Certo. Então tá. Agradeço a atenção, desculpe, né, que a aula hoje foi um pouco truncada, né? Essa aula vai ser foi gravada, vai ser disponibilizada para vocês, né? Provavelmente amanhã de manhã eu já faço isso. E semana que vem daí a gente revisa isso aqui, faz um novo exercício mais detalhado, com alguns questionamentos, com algumas análises. E isso vai consolidar essa parte. E daí a gente entra no final do capítulo 2,
tá? Que são as demonstrações contábeis. A gente vai trabalhar principalmente com demonstrações contábeis padronizadas, fazer uma análise, para, provavelmente daqui a 2 semanas, a gente começar a trabalhar com indicadores de liquidez, indicadores de capital de giro, indicadores de estoque. Aí vocês vão começar a entender, né, vai ficar mais claro o objetivo dessa disciplina. Aí nós já estamos chegando na 6ª ou 7ª aula. Então, aula que vem, a gente vai conversar sobre ainda demonstrações de fluxo de caixa, né, demonstrações um pouco diferentes do que a gente viu na aula de hoje. Na 6ª aula, na 6ª e na 7ª aula, nós vamos discutir indicadores financeiros. E já anotem aí, na 8ª aula, nós vamos ter a prova. Então, hoje é dia 9. No dia 16, nós vamos ver essa final do capítulo 2, que é demonstrações de fluxo de caixa. No dia 23, nós vamos começar a ver indicadores financeiros. No dia 30 de outubro, nós ainda estamos vendo indicadores financeiros e provavelmente, se não tiver, né, problemas de internet, se a gente conseguir avançar tranquilamente, a nossa prova vai ser no dia 6 ou 7 de... não sei se é 6 de outubro, tem 31, né? Seria 6 de novembro, pelo meu cálculo. Não sei se está certo. Alguém me ajuda aí? 6 de novembro. Dia então, 7, tá. 6 de novembro. Então, já agendem aí a prova, tá? Então, a nossa prova vai ser dia 6 de novembro. Se a gente se atrasar um pouco, né, se a gente tiver alguns problemas de internet, se eu perceber que vocês estão com um pouco mais de dificuldade, a gente joga a prova para o dia 13. Daí a gente faz uma revisão no dia 6, tá? De toda a matéria, de todos os capítulos, e faz a prova no dia 13 de novembro. Tudo bem? Ficou claro? Sim. Ok. Então tá, boa noite para vocês, tudo de bom. Boa noite, abraço. Tchau, tchau. Boa noite, Boa abraço. noite, tchau, tchau. Professor, mas mesmo se a prova for no dia 6, tu vai fazer revisão também, né? Sim. Eu acho que vai ser dia 13, eu vou te dizendo. Provavelmente vai ser dia 13. Tá. Não vai ser dia... Eu tô achando que dia 6 ficaria muito apertado. Eu gostaria... E essa parte de indicadores aí, ela não é difícil, mas ela tem muita fórmula, muita informação. Tá bom. Ó, Tchau. provavelmente é dia 13. Tá bom. Mas é bom assustar um pouco o pessoal, né? Tá certo. Um abraço. Tchau. Bom final de semana. Pra ti também, Guri.